Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus para a igreja. Vamos aproveitar que os irmãos já estão de pé e vamos fazer a leitura da palavra. Nós vamos abrir as Escrituras Sagradas no Salmo de número 8. Glória a Deus. Depois quero estender alguns agradecimentos aos nossos irmãos e à igreja, minha família, por estarmos aqui nesta noite para celebrarmos mais uma vez ao nosso Deus. Toda a igreja já encontrou, meus irmãos, Salmo de número 8, amém? Está até ali no telão já, né? Vamos fazer junto essa leitura da palavra de Deus. O último culto deste ano de 2022, e daqui a algumas horas nós estaremos já no ano de 2023, já em várias partes do mundo já é ano novo, mas no nosso continente, no nosso Brasil, daqui a pouco nós estaremos já em 2023. Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. A igreja. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém, meus amados? Tomai assentos, por favor. Deus abençoe os nossos queridos irmãos. Meus irmãos, quero agradecer a Deus, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Mais um ano estamos passando aqui em Mococa, hoje num culto, num formato um pouco diferente. Foi feita uma proposta pela diretoria executiva, visto que amanhã, dia 1º de janeiro de 2023, temos o culto normal à noite, o culto público. E também, muitas igrejas que estão indo até meia-noite, 24 horas, depois tem uma confraternização, vai encerrar depois das 2 horas, e nós estamos com alguns resguardos sobre a pandemia. E visto essa medida cautelar, muitos pastores ficaram na liberdade de escolher o horário do culto. Não vai tirar a nossa unção e nem a bênção de Deus, encerrarmos às 10 horas, 10 e pouco, depois, na hora da virada, nós abraçarmos juntos, nossa família, os irmãos, e nós orarmos e pedirmos que 2023 seja um ano por excelência na vida de toda a igreja. Amém, meus irmãos? Um esclarecimento para a igreja sobre essa nova formatação do culto. As irmãs já estão preparando lá fora, mas a igreja deve estar aqui dentro adorando a Deus, pois nós vamos encerrar com uma oração pedindo, Senhor Deus, que Ele nos abençoe, continue nos abençoando neste ano que daqui a pouco vai iniciar. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, meus filhos que estão comigo nesses 30 e poucos anos de ministério. Os filhos, o Manassés tem 20 anos de ministério, 30, vai fazer 30 anos de ministério, fez 30, né?
e o Vinícius 25 anos de ministério, porque já nasceram na igreja, na obra, filho de pastor, ouvindo casos sendo tratado na minha casa, na igreja, sempre morei do lado da igreja, e ele sempre participou de tudo que acontece dentro da igreja. Então, são 30 anos também de ministério e 25 anos, e eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos, minha esposa, que tem me suportado esse tempo de ministério. Não é fácil ser esposa de pastor, filho de pastor. Não é brincadeira, não, porque nós também somos humanos de carne e osso e lidamos com o problema de outros, e aí tem hora que nós, às vezes, trazemos para dentro de casa, e o pastor, um dia um médico me disse para mim, disse, pastor, a sua vida ministerial e a minha, como profissional da saúde, é quase igual. Eu trato pessoas aqui com muitos problemas, mas quando eu chego em casa, eu não entro como um médico lá dentro, eu entro como, ele citou o nome dele e disse, eu esqueço os problemas da medicina para lá e vou atender a minha família. Foi uma lição para mim, eu saí de lá envergonhado, e foi uma doutrina que ele deu naquele dia. Era um médico muito bom mesmo, não esqueça dele. Ver o João também com a noiva dele aqui, pastor Arnaldo e a irmã Fatinha, foi uma alegria também no coração. Esse menino, nós chegamos aqui em Mococa e adotamos também como nossos filhos também, né? Temos grande estima e carinho pelos filhos, pelo Nardinho, filho que está me cobrando sempre fica me ligando, e o João também. Bastante trabalho, mas Deus está abençoando ele, e vai casar e vai ser bênção do Senhor. Amém, meus irmãos? Como o Rodrigo disse, as bênçãos espirituais foram grandes, bênçãos superiores e inferiores. O Senhor tem nos abençoado, tem nos dado bênção, 30 e poucos anos de ministério, sempre na obra, em tempo integral, mas o Senhor tem nos honrado, e aqui em Mococa, na minha chegada aqui, o acolhimento da igreja de Mococa, irmãos, a regional aqui, esta igreja fez com que nós nos acostumássemos o mais rápido possível e amasse os irmãos e este povo e esta cidade, porque os irmãos foram acolhedor, abençoador, e o esforço dos irmãos tem sido inspirador para nós, a dedicação. O Arnaldo citou aqui hoje os voluntários que faz voluntário, nossas irmãs estão aí trabalhando na cozinha, o Lucas lembrou muito bem, é uma engrenagem que funciona muito bem. Enquanto nós estamos aqui ministrando, tem irmãs na cozinha, tem irmãs na organização, preparando, doando, para que essa igreja vá bem e o nome de Jesus seja glorificado. Amém, meus queridos? Glória a Jesus, glória a Deus. Então nós louvamos ao Senhor pelas bênçãos recebidas. O Senhor tem dado um crescimento a esta regional, o Senhor tem abençoado com salvação, batismo nas águas, foram mais de 50 irmãos batizados em águas, no Espírito Santo, em todas as áreas Deus tem feito crescer, e eu acredito que esse ano de 2023 será muito maior. Tivemos a CEPADESB com o Oswaldinho aqui no comando, foi um trabalho abençoado, a MUP geral em Guaxupé, o Silvério com toda a equipe, a UFAD, a minha esposa com uma equipe muito grande cuidando, depois a Secretaria de Missões com vários cultos também sendo realizado, atendendo toda a regional, todas as congregações, recebendo também uma mensagem missionária e com visita de missionário aqui na nossa regional. Então foi, sem dúvida, um ano de muitas bênçãos. Vamos dar glória a Deus essa noite, irmãos, amém? Glória a Jesus. Daqui a pouco nós vamos estar orando e vamos passar para 2023 aqui na igreja, louvando e adorando o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu queria deixar uma palavra, tenho ali alguns minutos, e eu queria deixar esta palavra, me veio ao coração, quando eu comecei a olhar para a minha vida, e olhar para os acontecimentos que têm nos cercado durante esse tempo, esse ano nós passamos, com perdas, quase 5 milhões de pessoas foram ceifadas pelo vírus do Covid-19, e nós passamos por perto, a morte nos cercou, sentimos perto que íamos desta vez, mas o Senhor Deus levantou do trono e não deixou a última palavra. Quem Deus foi o Senhor na nossa vida, meus irmãos. Ele entrou no hospital, Ele entrou na UTI, entrou nos quartos, nos cultos domésticos, e Ele nos segurou com a mão. E aí eu lembrei desse versículo: quem é o homem para que te lembres dele? Aí Deus pôs essa mensagem no meu coração nessa noite: quem é o homem para que tu lembre deles? E eu fiquei pensando, morreu um xará meu esses dias, com 82 anos de idade,
num dos melhores hospitais do mundo, assistido pelos melhores médicos da terra, meus irmãos. Ele é xará, meu, é de Suarante. Não sou igual a ele, mas é xará. E eu fiquei pensando, falei, se ele morreu, nós também todos vamos morrer. Cercado de médicos, melhores medicina, melhor ciência empregada para segurar a vida dele. Não conseguiu segurar. Morreu o Papa também esses dias. Foi hoje que ele morreu também. Cercado de todo conforto, toda medicina, tudo que ele poderia ter. Mas a morte ele não pôde segurar. Está ordenado por Deus. Deus deu uma ordem. Está ordenado o homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Há uma realidade, há um céu, há um inferno, a morte é real, o céu é real, o inferno é real, e nós precisamos continuar servindo a Deus. Amém, meus irmãos? O Senhor nos segurou em 2022 e vai dar vida em 2023. Eu quero estar vivo aqui, irmão. Dia 31 de dezembro de 2023, segunda-feira. Eu acho que é domingo ou segunda, é um negócio assim. Mas nós queremos estar vivo aqui, dando glória a Deus em nome do Senhor. Então a palavra nessa noite, irmãos, o salmista, ele fala sobre a grandeza de Deus sobre a terra. A fama, a glória de Deus, a capacidade de Deus em vencer os seus inimigos. Não precisa de muita coisa, diz até da boca das crianças, Deus derrota o inimigo. Do louvor das crianças, e o salmista está exaltando esse Deus, e disse, quão admirável é o teu nome, Senhor, em toda a terra, quão grande é o nome do Senhor, porque tu és poderoso, tu ordenaste da boca das crianças, disse, o teu nome é grande, por quê? Pois puseste a tua glória sobre os céus. Então aqui no Brasil, lá no Japão, lá em outros países que já é 2023, aonde tem um ser humano debaixo desse céu, quando ele olha para cima, ele vai ver a glória de Deus. Todo ser humano contempla essa grandeza do Senhor Deus. Ele disse, então não tem para onde. Se o homem adora a estrela, está errado. Quem criou a estrela que deve ser adorado. Quem adora a lua, a água, as árvores, o barro, a pedra, está errado. A glória dele, todas as coisas, está exposta à glória de Deus. E ele começa a falar dessa grandeza. Ele disse assim, olha, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos. O céu não apareceu por um acaso, meus irmãos. Não é o que está se ensinando nas faculdades pelos ateístas, que não acreditam na existência do Todo-Poderoso, de que toda essa perfeição, toda essa grandeza que não se pode medir, mas a Bíblia diz que Deus mediu a palmo os céus. Deus foi lá e contou, 1, 2, 3, 4, 5, pronto, resolveu. E nós medimos em ano-luz. Quando o homem quer saber a grandeza de um descobrimento de um novo planeta, ele disse, está a 500 anos-luz. Que medida é essa? Ano-luz. Aí eles vão somar a velocidade da luz, e ela corre 300 mil quilômetros em 1 segundo. E existe planeta que está aqui a 500 mil anos-luz distante de nós. Imagine a luz andando 300 mil quilômetros por segundo, acho que é 340, né? Por segundo, para atingir esse planeta, a distância que ele não está de nós. Se 1 segundo, irmão, 1 segundo ele faz todo o planeta, imagine para atingir 500 mil anos-luz para chegar a esse planeta que está distante de nós. E Davi disse, isso aí foi obra dos teus dedos. E aí vem o homem que é mortal, que é efêmero, e diz, foi obra do acaso. Não precisamos de Deus no universo. Não, tiramos Deus de cena. Não, tudo acontece por obra do acaso. Tudo. Isso aí é natural. As coisas se evoluem. As coisas vão se evoluindo. Então Deus não fez nada. É uma imaginação do homem. O homem imaginou Deus. Ele, como frágil, então nós temos que criar um ser supremo. Então vamos pensar que tem um Deus. E criar esse Deus na mente.
mas não é real. As coisas não acontecem por um acaso. A perfeição, irmão, da natureza, a perfeição do homem, da criação do homem, as coisas perfeitas de Deus que está em sintonia. Se você vê, nós estamos agora aqui em noite, lá no outro lado do mundo está dia, e a terra está girando aí todo esse tempo, as coisas vão acontecendo em ordem, em boa ordem. Se a terra sair de órbita, irmãos, nós teremos um colapso. Deus, nesse oxigênio que nós temos na quantidade tão certinha, estamos respirando aqui. Você viu a foto de oxigênio com a pandemia? Que situação! E Deus nos dá esse oxigênio de graça. E à medida, se Deus fechar a torneirinha um pouquinho lá em cima, vai faltar oxigênio aqui embaixo para a gente vai ter asfixia. Se Deus abrir demais, haverá uma intoxicação. E eu fiquei pensando nisso, essa grandeza de Deus em criar tudo. Quando nós vemos a galáxia, e ali aquele tão pequena, a terra está ali, irmão, minúscula, e dentro dessa terra estão os continentes, e dentro dos continentes estão as nações, e dentro das nações estão os estados, e dentro do estado está o município, e dentro desse município está eu, está você, e Deus está vendo isso, essa grandeza, e o homem diz: não, isso é obra do acaso. Meus queridos, nós não aceitamos e não acreditamos nisto. Os ateístas morreram depois confessando: há um ser supremo, há um Deus todo-poderoso, e a igreja está aqui nesta noite para dizer assim: Ele cuidou de nós em 2022, é soberano para cuidar de nós em 2023 também. Quem é o homem efêmero para levantar contra Deus? Um dia Nabucodonosor achou que era o tal, ele disse: eu posso, eu mando, eu construí a grande Babilônia, eu subjuguei Israel, eu peguei o povo de Deus, pus aqui e pisei em cima, eu posso, eu faço e eu mando. Aí Deus levantou do trono e disse: opa, espera aí, você esqueceu que você não é soberano, que você é mortal, e disse: eu vou te dar uma lição para você nunca mais se esquecer. Pegou ele, mudou a natureza dele, ele saiu do trono, desceu sem contar nada para ninguém, foi lá para o pasto comer capim, irmão. O chefe, o presidente, foi lá comer capim, ficou 3 anos, 7 anos comendo capim. Depois de 7 anos comendo capim, cresceu, virou lobisomem. Eu acredito que descobriu lobisomem lá nessa época. Virou lobisomem. Comendo capim, ele volta a si, Deus volta à natureza humana nele novamente, muda toda a natureza. Ele levanta e se prostra e disse: não há Deus como Deus Todo-Poderoso, Ele é o Todo-Poderoso, a Ele seja a honra e a glória, e decretou um edito: toda a nação deve adorar o Deus vivo e o Todo-Poderoso. E a gente fica preocupado com o homem: ah, meu Deus, o que vai ser do Brasil daqui para frente, meu Pai do céu, o que vai ser? Irmão, a igreja precisa parar de confiar no homem, descansar no braço de carne e saber que Deus é o Todo-Poderoso. E um dia, sabe o que ele fez? Ele pegou o homem no trono e pôs para comer capim, e pegou um que estava trabalhando com as ovelhas, no meio do pasto, cheirando ovelha, não tinha salário, trabalhava pela comida. Eu acho que Davi era meio mineiro, ele gostava de levar queijo para os irmãos lá no serviço, irmão, só carregava queijo, uma merenda, um almoço, e voltava. Aí um Deus disse: eu vou tirar o homem que está no trono e põe ele para comer capim, e vou pegar um que está no pasto e vou pôr ele lá no trono. Oh glória, Deus te exaltou esse ano, meu irmão. Você viu o que Deus fez com você? Você viu o que Deus fez com a nossa igreja? Eu estava vendo aqui, irmão, quando eu cheguei tinha umas crianças aqui de colo, criança brincando. Hoje toca na orquestra, pega a flauta e toca aqui o violão, toca, meu Deus do céu. Amém, meus irmãos? Aleluia. Eu estou vendo essas crianças desenvolver, eu estou vendo Deus abençoando a igreja, eu estou vendo o Senhor trazendo talento para nós, Deus colocando obreiros, lideranças fortes. E um dia eu vou sair daqui, o Arnaldo vai sair, Deus vai colocar pessoas aqui, melhor do que a gente, na frente desse coral. Menino, tá bom, glória a Deus, vai ficar a orquestra, mas Deus tem sempre alguém, e temos talento, e Deus está preparando essa turminha aí, irmão. Oh, glória a Deus. Você viu o nosso, eu estou falando, não está gravando, eu vou falar, né? Não está gravando, né? Amém? Glória a Jesus, glória a Jesus. Oh, glória. Está gravando? Então depois da manhã eu falo. Glória a Jesus. Mas Deus tem levantado dons e talento na sua igreja, meus irmãos. Oh, aleluia. Sabe por quê? Porque Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso, irmãos.
ele é obra das suas mãos. E o homem acha que é. Aí Deus pega Davi e disse: esse menino está cheirando ovelha, ele não fez faculdade ainda, ele sabe tocar música, ele sisudo em palavra, menino de aspecto gentil, mas o que? Não, mas quando ele toca a flauta, os demônios vão embora. Tem unção de Deus na vida dele, aí Deus pega ele, põe no trono, e ele é rei Israel. Glória a Jesus. Oh glória, está vendo o seu filho aí, irmã? Seu filho, a sua filha, ore sobre ele e disse: Deus tem um projeto na vida da minha criança, do meu menino. Deus tem plano na vida dele. Deus vai colocar a pessoa no caminho do meu filho. Deus é poderoso, meus irmãos. Lá em Provérbios 13 diz que Deus pega do ímpio e põe na conta do justo. Deus tira do ímpio de forma legal, sem roubar do ímpio, sem fraudar, e põe na conta do justo. Porque ele é todo poderoso, ele é abençoador da sua igreja. Aleluia. Ele é soberano. E aí ele disse: olha, é a obra das tuas mãos. Então foi embora, o meu xará foi embora. Não teve nada que cercasse a morte. Meus irmãos, nós devemos prostrar e adorar o Senhor, porque Ele tem nos dado vida. Eu estava vendo a estatística de quantas pessoas morrem por minuto na terra. Morre 168 pessoas por minuto. Aí você divide 168 por 60 segundos. Dá quanto? Eu quero saber quantas pessoas que morrem por segundo. Quase 3. Então já morreu 3, já morreu mais 3, também já morreu mais 3 agora, e você está vivo aqui. Então o Senhor está dizendo: viva, você está vivo, você vai ficar vivo aí. É eu que dou a palavra final. Quem dá a última palavra não é o médico. Tem um hino que as irmãs cantam, não é? Tem um hino maravilhoso. A última palavra não vem do médico, não vem da medicina, não vem do juiz. A última palavra é Ele que dá. Quando Ele levanta o trono e disse: esta noite eu vou pedir a tua alma, e que tu tens preparado para quem será. Então vale a pena estar na igreja servindo a Deus e glorificando o Senhor. Aleluia, porque Ele tem nas tuas mãos todo o poder. E aí, meus queridos irmãos, quando eu vejo o céu, obra dos teus dedos, e as luas e as estrelas que preparaste, foi Ele que fez, foi Deus que fez, Ele que nos criou, Ele formou esse ser humano que você e eu, nós somos. Ele tem nos sustentado, a vida está dentro de você, essa vida que está aí, é Ele que está sustentando e alimentando. Oh, glória a Deus. Imagine, nós somos um risco, meus irmãos, somos um risco muito grande. Viver também é um risco, mas o Senhor está nos guardando, o Senhor está nos sustentando. E aí vem uma pergunta e disse: que é o homem mortal? Para que tu lembre deles. Se você medir o universo, meus irmãos, não dá para medir. A ciência não achou o fim do universo. Disse: achamos o fim do universo agora, é ali, nós achamos. Não acharam. A ciência tentou vasculhar, fez todas as pesquisas, não se encontra o fim do universo. Porque quem criou também é eterno. Não tem, disse: eu sou o alfa e eu sou o ômega, eu sou o começo e eu sou o fim. Eu tenho a primeira palavra e eu tenho a última palavra para a humanidade. Ele tem a última palavra, meus irmãos. Então não se acha o fim do universo. E Deus tem, irmão, uma grandeza que não precisaria se preocupar com o homem para ele ser glorificado, porque a natureza glorifica o nome do Senhor. As aves e todo ser criado louva o nome do Senhor. As águas, os terremotos, as tempestades, os raios, os trovões, eles louvam, eles glorificam ao nome do Senhor. Aí ele tem os querubins, ele tem os arcanjos, ele tem os serafins, ele tem os anjos que o adoram e que o glorificam, e essa adoração é contínua. Lá o culto não termina às 9 horas como a gente aqui na terra faz. Não acaba às 9 horas o culto, e não tira oferta também. Não, lá não precisa de oferta, não precisa. E o culto não termina nesse horário. E aí sabe o que acontece? O culto é eterno. Os anjos, querubins, os serafins estão adorando, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E eles se prostram diante dele, e isso é feito. Mas ele disse: mas eu preciso lembrar de um ser que eu criei. E aí, quando foi esse ano, você estava na sua casa aqui em Mococa, no estado de São Paulo, no Brasil, na América do Sul,
no continente americano, no planeta Terra, na Terra. Eu não sei se é o terceiro ou quarto planeta em volta do Sol. E Deus olhou e viu esse planeta e viu você e disse: eu tenho um plano na vida dele e na vida dela. E eu fico pensando que jeito que Deus acha a gente. Ele acha porque ele é soberano. Mas eu desconfio de uma coisa, irmão, porque nós temos uma digital que só eu tenho ela. Essa digital aqui, irmão, não existe outra pessoa que tem. E foi ele que fez. Eu acredito que ela também está lá no céu, a nossa digital lá. Ele não precisa disso, mas eu imaginei isso, que Deus também nos assiste pelas nossas digitais. Oh, glória a Deus. É por isso que Zaqueu enganou muito, né? Zaqueu disse: eu quero ver o Senhor. Só que eu quero ver ele e não quero que ele me veja. Eu só quero ir lá no culto, ver ele, voltar para casa e pronto, está resolvido o problema. Aí ele ficou de pé no meio da multidão, ficou uns 10 metros, ficou mais 5 metros, disse: não, estou muito perto, afastou para trás um pouco, porque ele podia ter chegado no pé de Jesus. Podia ou não podia, irmão? Zaqueu podia ter ido lá, meus irmãos. Eu já vou fechar, porque eu tenho 1 minuto para encerrar. Mas ele disse: eu só quero ver. Aí quando viu que estava difícil chegar muito perto e ele ficar conhecido, ele foi, correu à frente, subiu numa árvore e disse: ele vai passar por aqui. Ficou bem escondido. Aí Jesus foi passando por baixo e ele disse: vou só ver. Aí Jesus Zaqueu esfriou as pernas, ele começou a tremer as pernas. Aí Jesus parou, olhou para cima e disse, não chamou, disse: ô homem, ô baixinho, ô cobrador de imposto. Não, ele disse: ô Zaqueu, desce depressa, eu preciso falar com você hoje. Ô irmão, ele te conhece, nos conhece, por isso que você e nós estamos aqui adorando o nome dele. Você pode dar um glória a Deus nessa noite e dizer: eu adoro ele, porque ele me guardou em 2022 e vai me guardar em 2023. Desce depressa, Zaqueu. Então eu fiquei pensando essa pergunta de Davi: quem é o homem mortal para que te lembre deles? Esse ser humano complicado igual você é e eu sou, irmão. A gente é muito complexo. A gente é complicado demais. Mas ele lembra da gente. E eu fiquei pensando numa irmã que ela tinha uma doença e tinha 12 anos certinho que ela estava sofrendo. Tinha um fluxo de sangue, uma gentílica. Quem ia lembrar dessa mulher? E ela, a Bíblia diz que havia 12 anos, ela ia para o 13º. E naquele 12º ano de sofrimento, ela recebeu. Alguém falou para ela de que havia um homem chamado Jesus que poderia resolver o seu problema. Ela resolveu fazer uma virada na sua vida naquele ano. Ela disse: eu vou fazer uma virada na história. Mas eu preciso, para fazer essa virada, eu preciso tocar nele. E se eu tocar nele, eu vou fazer uma virada. Eu não vou entrar no 13º ano doente mais. Eu vou fechar em 12 anos de sofrimento. Eu não vou para o 13º. Eu quero mudar minha história tocando nele. E ela disse: hoje eu vou lá. Só um convite. E ela saiu de casa com o propósito: se tão somente eu tocar. Não contou para ninguém, saiu em silêncio e disse: eu vou fazer isso hoje. Ela foi, passou pelo meio da multidão, chegou perto de Jesus, tocou nas suas orlas. E a Bíblia diz que quando ele tocou nas suas orlas, saiu virtude. Virtude é poder. Saiu o poder de Jesus e passou para ela. E o poder curou ela na hora, foi instantâneo. E quando ela sentiu curada, Jesus falou assim: espera aí, aconteceu uma coisa diferente aqui. Aí eu disse: o que foi, senhor? Ele disse: alguém me tocou. Ele disse: Senhor, não, o senhor está certo. Nós estamos aqui com as 2.000 pessoas e o senhor está certinho. Alguém te tocou mesmo. Aí ele disse assim: não, mas tem alguém que tocou com propósito de mudança. Ele quer fazer essa pessoa quer fazer uma virada. Você acha que Jesus não sabia quem era, irmão? Você acha que o poder saiu assim sem ele perceber? Não. Jesus sabia, quando ela levantou da sua casa e disse: eu vou virar esse ano. Eu não vou entrar em 2000, no mais 13 anos de sofrimento, não. É só 12 anos mesmo. Eu quero mudar a minha história tocando nele. Oh, glória! Daqui a algumas horas já é 2023, eu posso mudar a minha história dizendo: eu vou tocar em Jesus esse ano, agora em 2023, e eu vou mexer, eu vou tomar uma atitude, eu vou sair da minha casa, eu vou levantar, vou sair do sofrimento, da angústia, da depressão, vou mudar a minha vida, eu vou mudar a minha história.
E ela foi e tocou em Jesus, e dele saiu virtude, ela foi curada. E quando ela foi curada, Jesus começou a procurar no meio da multidão, e ela não suportando mais, irmão, estava tão cheia de alegria e da presença e da graça, que ela levantou e disse: Senhor, foi eu que te toquei, está aqui a tua serva. E disse: eu posso contar a minha vida? E contou, disse: 1, 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos sofrendo, 6 anos, 10 anos, 11, 12, eu ia para o 13º, mas eu resolvi fazer uma virada na minha vida, e eu estou aqui dando meu testemunho, estou curada. Aí Jesus olhou e disse: você não era ninguém, gentílica, doente, imunda, mas ele disse: ô filha, aleluia, ô filha, vai para tua casa, vai em paz e ser curada desse teu mal. Voltou para casa gentílica, aquela mulher desprezível, doente e imunda, voltou curada, transformada. E aí nós estamos aqui em Mococa contando a vida, ela virou a história da vida dela. Ela virou capa de, desculpa a expressão, virou capa de revista de jornal, só porque ela resolveu fazer uma virada na vida dela. Levantou, saiu de casa. Hoje é o culto da virada, irmão. Oh, glória! Ah, mas eu vou continuar assim mesmo. Tá bom, eu vou assim mesmo, acho que eu nasci para ser só isso mesmo. Eu não vou fazer nada. Bom, aí, irmão, entra uma situação que aí nem Deus pode te ajudar. O milagre vai depender de eu tomar uma atitude. Se aquela mulher do fluxo de sangue, irmão, tivesse escutado a notícia e disse assim: não, mas eu já estou com 12 anos sofrendo, eu vou morrer em casa mesmo. Já gastei tudo que tinha, os melhores médicos, já passei por ele, então para mim não tem remédio. Ela teria morrido, mas ela levantou, tomou uma atitude e disse: se tão somente eu tocar, eu vou ser curada e eu serei transformada. Voltou para casa curada. Quem é o homem mortal para que te lembre deles? E o filho do homem para que o visites? Vamos ficar de pé, meus irmãos, eu quero fazer uma oração com a igreja. Glória a Deus. Tudo bem. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Oh, glória. Meus irmãos, nós vamos orar mediante esta palavra. Se você olhasse para o ano 2022 e ver as falhas que você cometeu, você vai entrar com negativismo em 2023. Mas se você olhar para as falhas e você olhar para o que Deus fez na tua vida e disse: eu não era ninguém, não merecia, mas Ele me visitou. Eu recebi a visita de um Deus Todo-Poderoso na minha vida. Eu senti Ele na pele. Eu senti Deus na minha vida, Ele passou e eu vi. Eu senti Ele na minha vida. Ele me visitou. Você não merecia não, mas Ele foi lá e te visitou. Nós não merecemos não, mas quem é Ele? Quem somos nós para Ele lembrar da gente? Ele, além de lembrar, Ele ainda visita a gente ainda. E a Bíblia diz: lembrou-se Deus de Abraão. Não que Deus esquece, irmão. É que na pauta de Deus, a minha bênção e a tua bênção está na pauta. Oh, glória! Ele abre a pauta e diz: é hoje. É 2022, antes de terminar, é 2023. É a vez dela, a vez dele. E quando eu ajudo, eu vou preparar o milagre, que eu vou atrás de ser esse ano, eu vou sair de casa e eu vou buscar o meu milagre. Eu vou romper a multidão, eu vou romper as minhas fraquezas, mas eu vou buscar ajuda naquele que é mais poderoso do que eu. Naquele que só com o dedo Ele fez todas as coisas, fez as galáxias, fez os continentes, os satélites, Ele fez tudo, o sol, a lua, Ele fez tudo girar certinho, na hora certa, fez você, fez essa pessoa complicada que nós somos, colocou essas veias dentro da gente, colocou esses cérebros, esses neurônios. Eu estava vendo os neurônios recebendo mensagem, é uma cidade iluminada, irmão, piscando assim, recebendo 300 mil quilômetros por segundo, chega a mensagem, sai mensagem para o cérebro, autoriza o pé, a mão, sente dor, faz o olho piscar e você anda, e esse cérebro trabalhando, e o cérebro não dorme, você está dormindo e o cérebro soltando faísca a noite toda. Se parar, você morre, o coração para, o rim para, o fígado para, tudo para. Complexo. Oh, glória. E eu queria orar com a igreja agora. Nós vamos agradecer ao nosso Deus por Ele manter a gente vivo aqui, irmão. Oh, glória a Jesus. Deixa na mão de Deus o amanhã e busca a tua vitória em Deus, mas descansa no Senhor. Servir o Senhor. O salmista diz no Salmo 101:
Ele disse: servir ao Senhor. Só isso, irmão? Com alegria. Não é para fazer com tristeza, murmurando, reclamando. Que coisa difícil vir para o coral, vir para a orquestra tocar. Que sofrimento, 4 horas da tarde. Que vir para a mocidade, para adolescentes sem oração. Que problema, que sofrimento. Servir ao Senhor com alegria. Aí as coisas andam, rende, e a bênção é sacudida na vida de gente, recalcada e transbordante para este ano. Vamos orar, meus irmãos. Vamos fazer o seguinte, irmãos. Nós vamos fazer 1 minuto de oração. Mas eu queria que as famílias estivessem junto para a gente orar agora. É uma oração entre família. Nós ficássemos juntos. Porque depois da meia-noite nós vamos estar aqui no refeitório. Vamos orar também. Mas agora é uma oração única. Então nós ficarmos juntos e nós fazemos um clamor e agradecer a Deus. E nós pedimos a bênção de Deus um para o outro, da família. O pai junto com a filha, a mãe, o esposo. Vamos fazer tudo junto agora. Só os que estão no som lá, não pode sair, tudo bem. Mas eu gostaria que a minha esposa viesse aqui, o meu filho, a Roberta viesse aqui também. As esposas dos presbíteros que estão aqui no altar, vem aqui para o altar, por favor, irmãos, vamos fazer essa oração, sem pressa, irmão, sem pressa, nós temos até a meia-noite, daqui a pouco vai ser servido o jantar de confraternização para todos os irmãos, vamos fazer isso para a glória de Deus. As crianças que estão lá de fora da igreja, gostaria que os diáconos chamassem as crianças para entrar no templo, para eles receberem a oração da fé também, oração junto com a família. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus.